Agora você ouve o programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom dia, ouvintes da rádio Conect Car São Paulo, Rio FM. Estamos iniciando mais uma edição do programa Planeta Verde, com o apoio da rádio Conect Car São Paulo, Rio FM, numa produção e realização do Instituto Eco Solidário. Esse programa tem a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia. E na edição de hoje nós vamos discutir aí a questão da mineração de areia. Assunto bastante polêmico, né, que tem dominado a pauta do movimento ambientalista aí nas últimas 2 décadas aqui no Vale do Paraíba. Né? É um assunto que já se esgotou e ele está sempre sendo renovado, mas a gente precisa trazer aí determinados esclarecimentos, até porque, né, existe aquela discussão, a construção civil precisa de areia, e o Vale do Paraíba é um grande fornecedor de areia, aí, não só para a própria região do Vale do Paraíba, mas também para a grande São Paulo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Conect Car São Paulo Rio. O Trap que está aqui conosco na mesa, conduzindo... Agner Moreira. Agner Moreira. De som aqui. Tudo bem, Agner. É Trap, pronto, acabou. Não, o Agner hoje foi bacana. Terminou o programa aqui do Dirceu Plenamente aqui com a música ali do São Francisco, né? Do The Mamas and the Papas aqui, do Scott McKenzie. Bacana. O Agner tá com então, gosto. Agora eu vou chamar você de Agner, tá bom? Agora você evoluiu. Ele tá quase um Lino Pedrosa. Bom, hoje a gente está com o engenheiro agrônomo, Eugênio Neto. Bom dia, Neto. Que atende pela alcunha de Neto. Bom dia, André. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Agner. Bom dia a todos os ouvintes. O Neto, você é especializado nessa parte de mineração de areia, né? Plano de recuperação, de extração. Qual que é a tua especialidade aí? Isso aí, eu sou formado em agronomia, em Lavras, Minas Gerais, e atuo aqui na região há mais de 24 anos, com licenciamento ambiental de empresas de mineração, loteamento, indústria, junto à CETESB, IBAMA, órgãos de licenciamento ambiental. Certo. E você já faz bastante tempo, né, que você presta consultoria aí para o setor minerário aqui da região, que você trabalha aí com recuperação, com plano de recuperação de área, né, Neto? Sim, há 24 anos, André, há mais de 24 anos que a gente atua nessa área. Ah, legal, bacana. Bom, então hoje a gente tem um especialista aqui na área de mineração. Neto, você podia começar aí com a gente falando, principalmente no caso da mineração de areia, né, que é o mais comum aqui que a gente tem aqui no Vale do Paraíba. Quais são os tipos de mineração? A gente sabe que tem mineração de leito, de desmonte, de cava. Fala pra gente rapidamente. Eu só queria fazer uma parte, antes de me permite. Claro, fica à vontade. É que eu acabei de chegar, gente, então por isso que a gente está trocando a figurinha ao vivo com vocês. Aqui é na hora. Não, para dar uma relação também dessa questão da areia. A areia dá igual árvore, onde planta nasce ou não? Tem em qualquer lugar? Como que é isso? Porque é bom voltar às origens antes de chegar ao ponto de discussão, entendeu? Porque você tem o zoneamento minerário, então você não é em todo lugar que tem a pedra, todo lugar que tem areia, todo lugar que tem bauxita. Então é bom discutir isso, né? Porque tem essa questão do por que se retira é porque só que tem. Ou algumas regiões do estado de São Paulo, e etc e tal. E daí já aproveita e já emenda com as formas de mineração que existem hoje. É engraçado que o último programa de rádio que eu fiz foi pelo telefone com o... Como é que chama? Pode. Da Rádio Piratininga. Era o Pandeló? Não, foi em 91, acho que foi, faz 22 anos atrás. Eu estava em Redenção e aí ele me entrevistou sobre a questão de produção rural. No auge da guerra, então. Foi nossa, agora de novo aqui é interessante estar nesse ambiente. Eu acho muito bacana, eu acho muito legal. Para você ver que nós somos tão incompetentes, não decidimos até hoje, né? Mas, Jefferson, André, é o seguinte, a mineração realmente não é uma coisa que dá em qualquer lugar. Tem um problema que a gente chama, tem um nome técnico que chama rigidez locacional. A areia, como todos os minérios, não dá onde a gente quer, dá onde a natureza colocou. Então aqui o Vale do Paraíba, pela formação do Rio Paraíba do Sul, que é um rio meândrico, é um rio meandrante, acabou deixando aqui na região... Você xingou quem? Vamos explicar. Muitas curvas. É verdade, tem muitas curvas, né, ao longo de milhares Cada curva do Rio Paraíba é chamada de um meandro, né? Isso, é bom vocês pontuarem isso aqui, né? Vamos fazer uma extensão rural no rádio aqui. Ambientalês, né? O ambientalês é complicado. É um rigor de curva, né? Não, é que o técnico normalmente ele tem por costume usar termos técnicos, né? E aí a gente vai tentando traduzir aqui para o ouvinte que está... Isso. Embora tenha uma formação extensionista, né, no meio rural,
eu procuro colocar num lugar desse, com uma rádio, ou mesmo alguns programas e tudo mais, colocar de uma maneira mais palatável, né? Vamos colocar assim, né? Compreensível. E eu vou tentar ser assim, mas vocês me ajudem, tá? Então, o Rio Paraíba, que nasce em Areias, lá na divisa de São Paulo com Rio de Janeiro, vem em direção a São Paulo, faz uma curva em Santa Branca, Jacareí, volta para o Rio de Janeiro. Cotovelo de Guararema, né? O cotovelo ali. Né, e abastece 80% do grande Rio de Janeiro. Um rio que é muito importante, um rio muito mais importantíssimo, né? Fluminense. Né? Uma região que concentra aí 10% do PIB nacional. Né? É um rio importantíssimo. Importante. E esse rio acabou deixando alguns bolsões de areia, que com o esgotamento das jazidas de areia, das locais de extração de areia em São Paulo, na Grande São Paulo, que é o grande centro consumidor, a partir dos anos 50, 60, começou pós-guerra, né, começou a chegar no Vale do Paraíba por Jacareí, São José dos Campos, e caminhando a mineração nessa região, junto da cara do rio. Aí, como você colocou, André, realmente tem essa extração de areia ao longo do rio, fora dele, né, que são as cavas submersas, que é um tipo de extração. Ocorria até 97, na região entre Jacareí e Pinda, extração de areia em leito de rio, que em outros lugares... Em leito de rio, para o ouvinte entender, é dentro do rio. Dentro do rio. Do fundo do Rio Paraíba você tirava areia. Né? Porque vem no processo de deposição. Até para o ouvinte entender melhor, Neto, os bolsões de areia que a gente tem aqui, né, no Vale do Paraíba, eles foram formados ao longo de milênios. Né? Isso. Então o Rio Paraíba ele nasce como Paraitinga e Paraibuna, e ele vem muito caudaloso, né? Ele vem com bastante velocidade, ele vem quase que encachoeirando, né? E ele veio escarificando a rocha, isso aí, ele vem fazendo atrito nas rochas pelo caminho e vem aí fazendo a areia, né? Vem descendo a areia pelo Rio Paraíba. Como esse era o encontro natural dos dois rios, né? Ele vem descendo o rio abaixo, né? Essa areia, esse atrito que ele fazia nas rochas, ia tirando essa areia, e quando chegava depois do cotovelo de Guararema, o rio ele encontra essa planície que é aqui o Vale do Paraíba. E aí esse bolsão de areia, essa areia toda que vinha descendo o rio abaixo, ela vai começando a se depositar, e por conta disso até que o rio ia fazendo as curvas, né? Os meandros do rio são formados muito por causa dos bancos de areia que foram se formando no Rio Paraíba. Isso. Tem areia, tem muito barro também, tem outros coisas. Tipos, né? de materiais também, né? Argila, etc. Mas o mais que é comercialmente aproveitável, e o governo, no caso, tem uma tratativa desse sentido, que são as concessões, são as obras que existiam até 97, quando a Secretaria de Estado do Meio Ambiente falou, não, peraí, acho que já foi tirada areia suficiente aqui, a extração ou as obras de extração de areia, desacionamento, etc., estão sendo mais prejudiciais do que benéficas. Então, vamos por um basta nisso aí. A Secretaria do Meio Ambiente parou com esse trabalho e de 97 para cá não teve mais licenças, autorizações nesse sentido. Embora algumas pontuais, quando alguma obra emergencial, como aconteceu em Caçapava há pouco tempo, né, são obras pontuais, mediante a autorização da prefeitura, normalmente. Né? Principalmente para desassoreamento. Para desassoreamento, né? Já muitos, não tem, aqui não tem extração de areia, ocorre obra de desassoreamento com autorização do governo federal e todo o processo de licenciamento, é bem bom que se saiba disso. Com a prefeitura também envolvida, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Certo. Mas todo mundo concordando, é feita uma obra que tem um começo, meio e fim, né? E hoje discute-se muito a questão do acionamento do Rio Paraíba, tal, como é que vai fazer em São José, no Vidoc. Para explicar também a questão do assoreamento, né? O assoreamento seria... Assoreamento é deposição de material, muitas vezes da margem do rio, né? O rio vai fazendo vários caminhos, o rio tem o seu trajeto natural. E aí você tem muitas vezes a terra, o desbarrancamento de margem de rio, muito etc. Erosões erosão, na agricultura, que acontece, né? Na beira do muito, rio. Isso cai tudo. Desmatamento, muitas vezes. Muitas vezes. Agora menos, né? Que você não tem mais volume de desmatamento quando tinha nos anos 80, 70. Sim. Agora deu uma boa Mas ainda tem muita margem degradada. Tem muita margem. A agricultura que não né? tem um tratamento adequado, acaba correndo erosão e o solo escorre superficialmente e cai na drenagem principal, que é o Rio Paraíba do Sul. Obviamente, antes dele, alguns afluentes, né? E ocorre deposição de areia. Esse é o segundo tipo de extração de areia. E tem também aqui, para fechar só a sua colocação com os tipos de extração que tem desmonte hidráulico, que são aqueles morros, né, de areia, que é feito aquele jato, parece jato de corpo de bombeiro, né? Aquele jato de areia, desmontado aquele pacote. É um jato d'água, né? Que jato d'água do morro. Isso. E vai desmontando o morro e tirando a areia. É uma coisa que o impacto visual é muito grande, só que em termos ambientais, problemas ambientais, é muito restrito. Você tem áreas de outras regiões que você tem a área de 10 hectares, estão há 40 anos sendo exploradas porque é muito profunda. E embora o impacto visual seja, né, se não seja legal, é muito feia. A mineração é feia por natureza, né? Mas é muito confinado. Nesse aspecto é até mais positivo. Não, é verdade. Bom, então aqui no Vale do Paraíba a gente tem a extração em leito. A gente teve muito, né, extração em leito.
Sim. A gente tem a extração pela forma de cavas, né, que é o mais comum aqui do Vale do Paraíba. E a gente tem, então, a extração por desmonte hidráulico, acho que é na região de Guararema que a gente tem. Guararema, Mogi, também Jacareí tem algumas mineradoras de desmonte hidráulico, né? Certo. E que existe ainda na região aqui, que é mais pouco localizado, na Bacia do Paraíba é pouco localizado. Tá. Bom, o mais comum aqui, então, é a mineração em cavas de areia, né? Neto, existe uma polêmica muito grande sobre o número de cavas de areia daqui do Vale do Paraíba. Tem o INPE divulga um dado, aí a Secretaria Estadual do Meio Ambiente divulga outro dado, aí o setor areeiro, lá o Sindicato da Mineração, lá o Sindareia, divulga outro dado. Os dados são conflitantes às vezes aí, mas assim, vamos dizer assim, para a gente falar num geral, né, para a gente não cometer o erro, quase 200 cavas de areia no Vale do Paraíba, algumas abandonadas, outra ainda em processo de extração, né? Uhum. Isso aconteceu realmente, porque às vezes tem algumas lâminas d'água que eventualmente podem ter sido computadas como cavas de areia, e não é verdade. Né? Isso é fácil, porque é só você ir lá e contar. Quem tem esse controle com relação à mineração de areia na nossa bacia do Paraíba do Sul é a CETESB, ela tem o número exato, tá? Realmente são em torno de 200 cavas, que não significa que são mais de 200 cavas, que não significam que são mais de 200 empreendimentos. Você pode ter um empreendimento com 3, 4, 5 cavas, né? Certo. Então, não tem uma relação direta, né? E tem muito caso que foi computado como cava de areia, eu vi isso até num trabalho que o INPE fez e divulgou num evento que eu estava participando, e que foi questionado que aquelas áreas eram polders, né, de plantio, de arroz, essas coisas. E aí, como ele enche de água, né? Como você tem ali um... Deixa eu voltar um pouquinho só, André, sobre essa questão. O Rio Paraíba, né, teve sua dinâmica bastante alterada com a retificação, que aconteceu há 50 anos, o processo de retificação do rio em vários pontos, com o advento das barragens de Paraitinga, Paraibuna, né, de Santa Branca, para controle de vazão, e com os polders. Polders são diques que controlam as enchentes, a água do rio para fora e de fora para dentro. Represas, né? São tipos de uns diques, né? Para você poder controlar a água para irrigação da agricultura. Então, esse processo bastante forte aqui, foi uma metodologia europeia que veio para cá nos anos 60, salvo engano, para tentar aproveitar as áreas de várzea, porque tinha uma área de várzea, que em termos de agricultura podia ser muito bem aproveitada, mas tinha problema de água. Tinha época do ano em que enchia a várzea, não podia produzir, época que secava. Então, como controlar isso? Com os polders e com o controle da vazão do rio. Certo. Aí esses polders foram feitos e a terra para fazer os polders foi retirada do lado. E criou alguns bolsões, algumas lagoinhas, né? Certo. Pode ser que isso tenha gerado alguma confusão. E nesses locais, muitos desses locais são grandes áreas, bacias, que dá para montar a mineração, que tem um potencial, tem jazida de areia. Pode ser que tenha havido alguma confusão nesse sentido. Mas a CETESB tem esses números exatos, não tem segredo quanto a isso, é um número divulgado, né? Eu acho que dá para conferir direitinho isso com esse órgão de fiscalização que tem atuado bastante na mineração na nossa região. Com certeza. E aí, Jefferson? Jefferson, eu queria até que você que participa aí do Conselho Estadual do Meio Ambiente, do CONSEMA, a gente está vivendo um momento aí do marco regulatório da mineração, né? Sim. Dá um panorama geral aí para o nosso ouvinte aí, o que é isso, tentando não ser usando termos muito técnicos aí, para as pessoas entenderem de uma forma mais simples aí. O Neto vai ajudando aí a gente traduzir. Sim, lógico. O marco regulatório nada mais é do que, como nós já tivemos vários, né? Nós tivemos o marco regulatório da telecomunicação, tivemos outros que ocorreram aí nos últimos anos, né? Porque é uma forma de regulamentar e atualizar, viu, André? Na verdade, o que está sendo posto em pauta agora é uma atualização dos dados e o modus operandi de se como, no caso da mineração, né? E nesse caso não é só mineração de areia. Quando você fala em marco regulatório, tanto é que eu fiquei surpreso na reunião que eu participei do Comitê de Mineração da Fiesp, que até então eu imaginava que a Fiesp fosse favorável, bicho papão, né? A indústria da mineração vai comer o planeta. E muito pelo contrário, a Fiesp estava contrária à proposta apresentada pelo governo federal, que até então era uma proposta muito restrita e, pelo meu entendimento, feita até pela indústria petrolífera no Brasil. Ou seja, não tinha uma discussão mais ampla com o setor, né? Você tinha a questão do direito de lavra, o direito de uso que estava sendo reduzido, isso comprometia a parte econômica, etc. e tal. Então, o marco regulatório, pelo que eu saiba,
está caminhando para sair da pauta de urgência, né? Porque quando tem a pauta de urgência, é porque tem um interesse do governo federal muito forte. Certo. Então, até a semana passada estava sendo discutido isso, a retirada de caráter de urgência da Câmara, para se debater melhor isso, né? Então, um dos motivos de nós termos aqui no Planeta Verde trazer informações, né, não tomando parte de um lado ou de outro, é trazer o conhecimento, né, e a forma do cidadão também se inteirar um pouco mais, para não sair. Que chega nos momentos, várias reuniões que eu participei, principalmente ligada a essa questão da mineração de areia, que é ponto aqui no Vale do Paraíba, muitas desinformações, você tem questões de até oportunismo de algumas pessoas se destacar. Então agora, eu até tive semana passada conversando com membros da Secretaria de Estado, a Zuleika, que é da Coordenadoria de Planejamento, e está previsto, André, sair um bom relatório, um relatório atualizado, né? Que os dados que nós temos são de 2008, 2007, e em 2009 eu tive o prazer de acompanhar a doutora Giselda Durigan. Giselda Durigan, isso mesmo. Antônio Carlos Melo Passei e Eduardo 3 Catarino. dias com ela, acompanhando, ela fazendo uma análise do reflorestamento dos mineradores. Certo. Então eu não vou dizer aqui o que vem, porque vai ser uma surpresa muito grande, mas está para ser apresentado isso para a sociedade daqui a alguns meses. Então o marco regulatório, ele está pegando, né? É pegar essas informações, compilar tudo, unificar e um modus operandi de se conduzir a mineração no Brasil. Mineração, quando se diz, no seu bojo total, né, Neto? É por aí. É por aí, por aí. A ideia desse marco regulatório, o pessoal vê assim, mas pô, vai ter um marco regulatório. É mudar um pouco as regras, né? Para tentar criar uma lei que atenda à sociedade, né? Certo. Sempre atentando para as preocupações ambientais, que na época o Código de Mineração é meio irmão do Código Florestal, certo. O Código Florestal de 65, o Código de Mineração de 67, né? Era caminhando meio juntos. E agora o que estão se propondo? É o governo, mas a sociedade está querendo, né? Criar um conselho de política mineral, e o governo está propondo criar uma agência nacional de mineração, para substituir o regime atual, que são regime de prioridade, por um sistema de certames públicos, que eles falam, para ter mais divulgação. Por exemplo, estão querendo impedir que pessoa física possa solicitar, para acabar com a especulação. Às vezes tem uma área, vai lá, o meu vizinho, eu requeiro o nome do meu vizinho para segurar a área. Isso. E só vai ser possível, a ideia, né, é uma proposta, vai ser discutida e tudo mais, depois, por empresas. Né? Quer dizer, empresas habilitadas de mineração, não para dificultar cada vez mais a especulação. Eu acho que é muito válido, a sociedade tem participado e realmente foi tirado de pauta, como o Jefferson colocou, que é uma discussão polêmica, como foi o Código Florestal, a mudança da lei florestal. Né? Então, eu acredito que vai ser realmente a mudança e tem que ser discutida mesmo. Né? Com certeza. Né? Neto, é até bom a gente conversar ainda sobre essa questão do marco regulatório, que a gente vai para um breve intervalo agora, e um panorama do trânsito aí, o comercial com a Mariana Costa. Mariana Costa, que está voltando hoje de férias, né? Está aqui na Rádio São Paulo Rio, e ela vai dar um panorama da estrada. Daqui a pouquinho a gente volta aí com o Planeta Verde. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos aqui agora com o Planeta Verde. Hoje a gente está recebendo aqui o engenheiro Eugênio Neto, que é consultor aí em parte de licenciamento ambiental. E o Neto estava falando aqui sobre a questão do marco regulatório da mineração, o Jefferson deu um panorama aí, e você estava fazendo algumas considerações. Eu cortei para o intervalo aí, Netão, mas vamos voltar aí para você retomar aquilo que você estava explicando para a gente, que eu acho que é muito importante para as pessoas entenderem isso aí. A ideia que eu estava falando, né, o Código de Mineração é de 67. Né? De lá para cá tiveram algumas alterações, tiveram alguns adendos aí, mas a ideia é dar uma modernizada, que a sociedade mesmo está precisando de atualizar alguns dados. Né? A ideia é que esse marco regulatório, essa mudança do trato da mineração no país atrai novos investimentos, garante o crescimento da mineração, esse crescimento sempre ordenado, com respeito às regras ambientais, que hoje são muito mais claras, né? E evitar essa intervenção excessiva do Estado, né? Deixar o setor mineral trabalhar. Né? E a gente entende que vai ser um grande avanço isso para o próprio setor da mineração e para a sociedade. Esse caso, Neto, do marco, ele é em âmbito federal, né? Então, agora, como nós estamos já com 9 horas e 29 minutos, temos meia hora de programa, eu acho que seria bom nós entrarmos na esfera estadual, que é o nosso zoneamento, né? O zoneamento minerário, né? Que, por sinal,
Pasmem. Está sendo revisto, né? Está sendo revisto, e pasmem que nós só possuímos o zoneamento minerário na nossa região do Vale do Paraíba. No estado de São Paulo inteiro, só existe aqui, então também serve como exemplo. Vai servir como exemplo para ser instituído agora em outras regiões do estado de São Paulo. E mineração é bom a gente até explicar para o nosso ouvinte que mineração não é só de areia. É lógico que a mineração aqui de areia, aqui no Vale do Paraíba, ela é muito mais polêmica, né? Ela quase 2 décadas, como eu falei logo no início do programa, né? Quase 2 décadas de polêmica a respeito desse assunto, combatido pelo movimento ambientalista, tinha muita desinformação nesse setor, né? Muita desinformação, muito achismo também, né, que se fazia muito, mas a mineração, ela é a mineração de água, mineração de pedra, mineração de terra, mineração de saibro, argila, e tem também a mineração de turfa, e tem a mineração de areia também. Então a mineração é uma coisa bem mais vasta do que só a areia, né, Neto? É por aí, mas o que acarreta mais impacto, assim, inclusive para a sociedade, na região, realmente tem sido a areia, que é um volume maior retirado, né? E a gente vê na adulto todo dia caminhões e caminhões de areia, né? E a população fica preocupada com o que tem acontecido na nossa região, né? E tem um outro impacto associado a isso, que é o próprio trânsito de caminhão também, né, Neto? Sem dúvida. Eu vejo que muitos municípios aqui do Vale, principalmente Caçapava, a pessoa reclamava muito do trânsito de caminhões pesados aí, que ia detonando as estradas, que ia causando aí alguns desconfortos aí, rachadura de casas por causa das estradas. O pessoal teve uma discussão até em São José, acho que uns 15, 16 anos, não lembro, há muito tempo, que em cima do caminhão, querendo proibir que o caminhão de areia passe naquela rodovia. Aí eu perguntei, caminhão de Coca-Cola, caminhão de cerveja, pode? Né? Quer dizer, caminhão, a questão não é o que o caminhão carrega, sim o peso que ele está carregando, que promete. Exatamente. Isso tem que ser verificado, e no momento do licenciamento tem que ser, e é verificado. Fiscalização, né, Neto? Porque eu tive o prazer de há 2 anos atrás, eu quase tomei uma pasada, que eu perdi o vídeo que estava no meu outro telefone, quando eu abordei um caminhão de areia aqui em Jacareí, na Polícia Rodoviária. Eu me lembro disso, você até ligou para mim. E eu subi na caçamba do cara, o cara quase me deu uma pasada na cabeça, e ele estava com excesso. Né? Tanto é que aquele dia quem me salvou foi a Amélia Naomi. Eu liguei para a Amélia Naomi, ela foi lá comigo, né? Aí conseguimos uma multa em cima da pessoa, etc e tal. Salvou, achei que ela tinha se pegado com o motorista lá. Por incrível que pareça, eu posso até receber aqui uma notificação da Polícia Rodoviária Federal, mas eles estavam favoráveis. Porque você sabe que existem algumas coisas irregulares dentro dessa nossa rodovia que são proporcionadas. Né, Jefferson? Uma coisa é o minerador, né? Outra coisa é o transportador. Também. Né? Não são o mesmo, são entes distintos, né? Às vezes até o minerador pode carregar, mas normalmente é terceirizado esse serviço, né? Agora, por incrível, se o caminhão está com excesso de peso, a multa vai para quem está carregando. Tem problema sério nesse sentido. Não, até o próprio sindicato, às vezes, que eu participei lá, são coisas que quando você participa, você conhece. Não estou aqui fazendo defesa, mas existe um trabalho de política de normatização do peso. Né, você conseguir fazer uma política, conseguir desenvolver, porque eles acabam tendo um prejuízo de imagem devido a alguns, né, que nós sabemos que o ser humano tem os bons e os maus. Sim. E os maus sempre se destacam mais, infelizmente. Igual o ONG. O ONG, a maioria que você vê, ela tem a conotação negativa, que recebe milhões do dia para a noite, torra o dinheiro. E não é a verdade. Nós estamos há quantos anos e nunca vimos esses milhões na nossa conta para a gente trabalhar. Sim. A mesma coisa acontece nos outros setores. Né? Então, o trabalho, só que é um trabalho lento, né? Como diria, eu acho que foi o Geisel que disse, uma reforma lenta e gradual. Né? E isso vai caminhando com o tempo. E aqui na região a gente percebe que o trabalho de zonamento que você comentou é um trabalho elaborado pela Secretaria do Meio Ambiente, começou em 95, que é a criação do grupo de trabalho. Secretaria Estadual, né, do Meio Ambiente. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né? E foi caminhando em 96, depois que teve uma série de resoluções, né? E culminou em 2009 com uma resolução, não vou entrar em detalhe, número, SMA 28, uma resolução que fala que entre Jacareí e Pindamonhangaba tinha umas áreas que poderiam e outras que não poderiam ser retirada a areia. Né? Foi uma limitação e agora está se querendo, através de uma secretaria, uma subsecretaria que foi criada pelo governo, subsecretaria de mineração, capitaneada pelo Zé Fernando Bruno, ligada à Secretaria de Energia, que acho que é o Zé Aníbal, né, que é o secretário. Eles estão à frente da continuidade desse disciplinamento entre Roseira e Queluz.
Muitas é vezes isso que é bom falar. muitas vezes o pessoal acha que não, vai permitir. Não, pelo contrário. Hoje é permitido você minerar, desde que licenciado, né, pelas 3 esferas, federal, estadual e municipal, você minerar de Roseira até Queluz. O que o Estado está fazendo? Falando, olha, aqui não pode. E aqui pode desse jeito. Então vai ser um ordenamento que foi feito já em 99, para trás, entre Pinda e Jacareí. Vai ser continuado esse trabalho por resto da região do Vale do Paraíba. É verdade, Neto. Neto, era legal até a gente comentar, eu converso bastante com o Jefferson sobre esse assunto, né? E às vezes a gente até discute a respeito disso. Quase cai na assim, mão. A gente tem uma evolução no pensamento até do ambientalismo, que assim, há 20 anos atrás, quando a gente falava de mineração de areia, a gente fazia uma cruz, aprontava o crucifixo como se fosse... né? E assim, a gente veio evoluindo ao longo do tempo. Tanto o movimento ambientalista foi amadurecendo, foi entendendo melhor a atividade, foi conhecendo melhor a atividade, quanto os próprios mineradores foram reconhecendo, né, que o movimento ambientalista tinha razão, né, em relação aos impactos ambientais causados pela mineração. Então, eu acho que hoje, assim, a gente conversa bem melhor, né? Até deixamos de chamar o minerador de areeiro, né? A gente chama de minerador, né? Antigamente se chamava de areeiro de uma forma até pejorativa. Mas, assim, ainda existem muitos mineradores, né? Existem muitos areeiros, vamos dizer assim, né? Que ainda continuam fazendo bobagem, que ainda continuam fazendo degradação dentro das APP, né? Dentro das margens dos rios. Né? Em Pindamonhangaba, aí, eu me lembro até uns 5 anos atrás, a gente fez um voo de helicóptero lá, eu tirei umas fotos lá do cara em cima da APP do Rio Paraíba, minerando. A Polícia Ambiental não sabia disso. Quando eu mandei as fotos para o tenente lá da Polícia Ambiental, ele ficou, nossa, mas aonde que é isso? Tal. Aí a gente levou ele até o local, tudo. Então, ainda existe, né, alguns mineradores, alguns areeiros ainda que continuam fazendo da forma errada, né, Neto? Tem. Hoje acontece o seguinte, é muito clara a regra da mineração. Há cerca de 20 anos, o importante é ter um contrato de arrendamento, você punha as máquinas, começava a tirar, protocolava um documento, trabalhava com o famoso, trabalhar com protocolo, né? As regras hoje são mais claras, o próprio setor, os mineradores, cobraram uma posição mais firme do governo e conseguiram essas resoluções que eu citei, esse avanço do zonamento minerário, foi uma proposta do próprio setor que queria um melhor disciplinamento, né? E hoje tem regras claras e tem os órgãos que atuam nesse setor, né? A própria CETESB, o DNPM, a própria Prefeitura, em alguns casos, um exemplo muito bacana disso, a Prefeitura de Jacareí fez um trabalho os últimos 4 anos, os últimos 3, 4 anos. Com o Zé Roberto, André. Com o Zé Roberto. Né? O Zé Roberto foi à frente disso, conseguir agora, continuando com o Altemir, quer dizer, a ideia da Prefeitura foi, ela teve a humildade de trabalhar junto com a CETESB, para poder juntas estabelecerem quem pode ou não ficar. Então, eu acho que esse trabalho, as prefeituras, que muitas vezes não tem uma equipe técnica, você não tem uma equipe técnica multidisciplinar como tem uma CETESB, você não tem um histórico dos empreendimentos como tem o governo do Estado. Então, nada melhor do que procurar esses órgãos que trabalham com isso há muitos anos e fazer parcerias, como aconteceu, né, e conseguir dizer o como pode e como não deve, né, funcionar a mineração. Isso foi um grande avanço e assim foi continuado. Quer dizer, hoje você tem várias autuações feitas pelos órgãos de fiscalização, muitas delas acompanhadas pelo Ministério Público Estadual. Certo. Em São José dos Campos nós temos o GAEMA, né? Que é o pessoal do meio ambiente aí do Ministério Público que cuida disso e tentam coibir e a punição não está baixa não, né, Neto? Oi? A punição não está baixa. Não. Tem sido grandes avanços nesse sentido, até com caráter até um pouco educativo, além de ser punitivo, obviamente, né? O caráter até educativo. O pessoal está entendendo que se não fizer direito, vai responder por isso. E está acontecendo várias, dezenas de autuações quando tem algum tipo de irregularidade. Tá. Bom, Neto, a gente vai agora para mais um breve intervalo aqui, para a gente dar mais um panorama das estradas com a Mariana Costa. Daqui a pouquinho a gente volta aqui falando sobre mineração de areia com o engenheiro Eugênio Neto. Voltamos a apresentar programa Planeta Verde. Planeta Verde. Uma realização do Instituto Eco Solidário. Bom, voltamos agora para o último bloco do programa Planeta Verde. Hoje a gente está discutindo aqui a questão da mineração de areia no Vale do Paraíba, né? A mineração de uma forma geral. E a gente recebeu aqui hoje o engenheiro Eugênio Neto, que está dando aí uma explicação.
Neto, fala pra gente, como é que acontece a mineração em Lagoa, né? Essa mineração na várzea do Rio Paraíba, essa extração de areia. Qual é a profundidade dessas lagoas? Qual é a dimensão, assim, de algumas delas? Qual é o impacto ambiental associado a isso? Dá uma explicada aí pra gente. Vamos lá. A camada de areia vai diminuindo. Vamos pensar no eixo Jacareí-Pindamonhangaba, onde tem a maior concentração de mineração na região, né? Ela vai diminuindo de acordo conforme o rio vai chegando na sua foz, né? Quer dizer, você tem Jacareí com mais de 20 metros em alguns lugares, e você tem Pindamonhangaba com 5 metros de areia. A camada vai diminuindo. Quem vai dizer isso é a sondagem, os estudos, o diagnóstico do meio físico, ou seja, vamos simplificar a coisa, né? Você faz o levantamento, faz um furo e vê quanto tem de areia ali. Você falou, não, aqui tamanho do pacote de areia, né, como diz. Tem areia ou tem argila, até água mineral também é feita através de sondagem, né? Certo. De uma forma diferente, mas também é assim, né? Você verifica quanto que tem daquele minério naquele local. Opa, tem minério lá, ótimo. Prefeitura, eu posso minerar ali? Certo. Se a prefeitura falar que aquela região não é licenciável do ponto de vista municipal, você não pode, você nem adianta continuar. Pode ter o minério, se a prefeitura não te der uma certidão de uso do solo, não se manifestar favoravelmente com relação à extração, você não vai conseguir ter sucesso no licenciamento. Que é o caso de São José. São José. São José proíbe a José mineração. proibiu. Você pode até ter um projeto maravilhoso, lindo, ter licença do Estado. Bom, pensa que não vai conseguir licença do Estado se não ter certidão de uso do solo. Você não consegue nem protocolar um pedido de licença sem uma certidão municipal. Vai ser município, você não consegue. Então, o parecer município é fundamental. Aí você tem a discussão a nível federal, para você conseguir ter um direito de exploração daquele minério. Certo. Aí tem o processo que quem cuida disso é o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, ligado ao Ministério das Minas e Energia. Certo. Tem nas capitais de todo o país, no caso aqui em São Paulo, você faz uma solicitação para poder explorar aquele minério. Aí tem alguns tipos, mas não vou entrar em detalhes. Esse órgão vai dizer, olha, ô fulano, você pode, ali não tem ninguém, você pode minerar naquele local. Do ponto de vista de jazida, do ponto de vista de direito minerário, você pode, continua com a sua licença ambiental. Quem dá licença ambiental em empreendimentos pequenos e médios, normalmente é a CETESB, quando tem empreendimentos maiores, tem que fazer o famoso IARIMA e tal, mas vamos pensar no licenciamento de maneira normal aqui na região, é feito por licenciamento junto ao órgão ambiental, no caso a CETESB. A CETESB pega esse documento do NPM, pega da prefeitura, pega o projeto, pega todo o estudo que você fez e diz se você pode ter uma licença ambiental ou não. Aí tem licença prévia, instalação, operação, mas não vem muito ao caso. Mas você vai receber a licença ambiental, que vai te permitir continuar com o licenciamento no órgão federal e no final você vai ter uma licença de operação. Uhum. Essa licença de operação vai ter tudo o que você precisa para funcionar, horário, número de funcionários, equipamentos, área ocupada. Aí você vai conseguir trabalhar efetivamente. Tá. Nesse aspecto, o pessoal da Agra lá que está ouvindo a gente também sabe de cor. E eu só posso estar aqui com tranquilidade que tem uma retaguarda grande lá. O Beto, meu sócio, a turma lá toda está trabalhando bastante. Se falar besteira, apanha lá. Não posso. Depois vocês me corrijam, o pessoal da Agra aí, ver se eu estou correto ou não, tá? Mas, então, nesse projeto que a gente faz, a gente procura levantar, tem que levantar todos os impactos ambientais inerentes àquela atividade, né? Inclusive transporte, que eu estou falando agora da adulta e tudo mais, tem problemas muito maiores, por exemplo, que é poeira, que você passa em estrada de roça aí, levanta poeira, perde escola, como é que faz? Tem que controlar isso, né? Se levanta os impactos ambientais, levanta as medidas mitigadoras, ou seja, como resolver esse impacto. Por exemplo, um barulho de uma máquina. O operador está trabalhando lá, como é que faz? Vai ficar aquele barulho 8 horas por dia? Sim. Tem que ter um protetor aqui no ouvido para evitar, e assim vai, né? As medidas mitigadoras que chamam, né? Para controlar o impacto ambiental. Ou, dependendo do impacto, eliminar, né? Aí você tem um plano de recuperação, como você falou, né, André? Você tem que dizer o seguinte, eu vou minerar aquela área, a mineração é uma atividade meio, não é final. Ela tem um final, ela uma hora ela vai terminar, vai ter que ter outra coisa no lugar, que é o uso futuro da área. Todo projeto tem um uso futuro. Que é uma das grandes deficiências aqui da mineração ao longo da década de 80, 90, foi isso. A falta de uma visão de futuro, né? O que fazer depois dessas áreas pós-mineração? E muitas dessas áreas ficaram abandonadas, com proliferação de plantas aquáticas, acabam causando problemas, inclusive assim, perto de populações. Ali em Jacareí, a gente tem, acho que no Parque Meia Lua ali, que a gente tem uma população que mora muito próximo de cava de areia ali, e já teve acidente, inclusive, de criança ali, de morrer afogada dentro da lagoa. Quer dizer, era uma coisa que fazia, você estava comentando, né, fazia-se muito sem controle, né? O próprio Estado não tinha controle sobre a atividade, né? Não licenciava, parece que ninguém sabia direito como é que funcionava a atividade. Hoje acho que a coisa mudou bastante, né, Neto? Mudou. A gente sabe o seguinte, hoje né? O problema da mineração, da formação da lagoa, né, não é a lagoa em si, é o que coloca dentro dela. Sim. Se tiver uma série de moradias em volta que lança esgoto na lagoa,
O problema não é a lagoa em si, é o que lançam nela. A carga orgânica que tem na lagoa porque as águas... Hoje, né, Neto, hoje o próprio sindicato, quando fechou a parceria, né, com a Fiesp e tudo, né, você tem SESI, SENAC, você tem um corpo, André, a Fiesp, né, com os seus S's que tem lá, né? Eles acabam dando esse suporte também. Para a própria comunidade de entorno tem os trabalhos, vem a carreta com educação, tem um monte de trabalho que vem cada vez mais agregando. Eu digo, gente, que eu participo, né? Eu sou curioso, né? Eu vou nas assembleias, dou a cara a tapa. Então, às vezes, é bom você, como diria uma frase de Maquiavel, não que eles sejam meus inimigos, mas os amigos próximos, inimigos mais próximos, né? Então, você aprende a conviver e percebe que existe uma política dentro da própria presidência do sindicato para ter essa melhoria. Que já teve até mineradores, André, que foram, entre aspas, convidados a se afastar do sindicato. Pela não procedência dentro da linha atual que nós estamos tocando enquanto ambientalista e sociedade civil. Neto, fala uma coisa para mim. Uma cava de areia, essas cavas comuns que a gente tem aí, quanto muitas vezes chega na profundidade? Eu já ouvi falar em 30 metros de profundidade de uma cava de areia, 500 metros de diâmetro. Como é que é isso? Qual é que é a média? Quem regula isso é o tamanho do pacote de areia que você tem. Exatamente. Primeiro... Em Jacareí você tem cavas mais profundas, em Pinda cavas mais rasas. Isso, né? A jazida que vai dizer. Tá? Certo. A jazida é a dimensão. Tá. Se você tem uma cava de areia entre dois rios, que tem APP, você está restrita, com uma largura, sei lá, de 40, 50 metros, você não pode afundar 80. Como é que vai ficar a margem dessa lagoa? Certo. Então é uma questão física, né? Certo. O estudo geológico, o estudo físico da situação, vai dizer para você quais serão as dimensões da cava. Tanto em profundidade como em dimensão horizontal. Quer dizer, o estudo vai dizer. Você pode ter cavas profundas, eles consigam ser largas suficientes para manter as margens estabilizadas, né? Então, é a mesma forma do rio, quando se fala em rio. Você pode aprofundar o quanto no rio? Depende, tem que manter a margem estável com a integridade compatível. Você pode afundar um tamanho tal que seja possível manter as margens íntegras. Mesma forma na cava de areia. Também você dimensiona isso em cima da jazida, obviamente, e em cima da licença ambiental para aquele local. A prefeitura é parte fundamental, que às vezes muitas instâncias, ela estabelece que pode ter cava até, por exemplo, 10 hectares. Pode ter cava maiores, tá? E em cima disso, você faz um projeto em cima da legislação florestal. No caso, 10 hectares seriam 10 campos de futebol aí, né? 10 campos de futebol. Mas com relação ao quadrado das cavas, antes que eu me esqueça, às vezes, a cava fica lá, fica podre e tal. Não se tem notícia. Os levantamentos que são feitos com relação ao quadrado das águas das cavas, não tem nenhuma notícia que as águas são ruins, tanto é que... o problema é a baixa oxigenação, né? Mas a Univap... Né? Uma água subterrânea, a Univap usava até um tempo atrás, o pessoal estiver ouvindo, depois me corrija, o 90% da água do campo da Univap era abastecido na época de seca, do inverno, com águas antigas cavadarias que tinham lá. Quer dizer, você tem água de qualidade, né? Mas a Regina já esteve aqui no programa também. A Regina Aquino, sim, ela é ótima. A gente já passou todo mundo. Planos de recuperação. Neto, bom, essa questão da cava de areia é uma questão extremamente polêmica, né? Ainda tem pessoas que continuam lidando com esse assunto assim com um pouco, vamos dizer assim, com um pouco de, não clareza, né? Tem pessoas que muitas vezes acabam tratando esse assunto assim, ainda com as mentiras do passado e tudo mais. Eu tenho uma posição em relação à questão da areia. A gente já há quase 20 anos que a gente está aí, né? Sim. Cada um de um lado do balcão, né? Nessa discussão sobre a questão minerária. Eu já fui bastante combativo nessa questão aí, continuo sendo, né? Sim. Até pelo seguinte, eu entendo que muitas vezes a construção civil ela tem que evoluir. A construção civil eu acho muito rudimentar aqui no Brasil. Né? A construção civil ela usa areia, desperdiça areia, que é uma coisa absurda. Eu acho que assim, o desperdício de areia, tanto no processo de extração, transporte, quanto no processo de construção civil, é uma coisa ainda muito grande. Infelizmente, ainda muito grande. E aí você tem muitas vezes, né, a extração de areia sustentando o desperdício. Né? Enquanto você não considerar esse desperdício, enquanto você não combater esse desperdício, a gente vai continuar tendo a mineração aí como realmente o patinho feio aí da atividade. E a construção civil precisa evoluir, né, assim, aos modos da construção civil de países de primeiro mundo, né, que reduziram bastante o uso de recursos naturais. Né? Então a areia é um recurso natural finito. Né? A areia não é que nem a água que chove e recarrega os aquíferos subterrâneos. Né? A areia ela foi sendo depositada pelo rio, né? Como você estava explicando no começo, e você extraiu, acabou, o rio não vai mais fazer esse processo de trazer a areia de novo. Né? Então, assim, você extraiu, você acabou aquela jazida e tudo mais, você acaba mudando para um outro lugar. Então, vamos usar o melhor possível
os recursos naturais que a gente tem. Não se trata de ser contra a mineração, se trata de ser contra o desperdício, se trata de ser contra o mau uso que se faz da areia muitas vezes e que você acaba usando muitas vezes uma quantidade muito maior do que o necessário numa obra. Né? E aí você tem o quê? Você tem abrindo cava atrás de cava atrás de cava, para sustentar um desperdício, para sustentar um mau uso e para sustentar uma construção civil que ainda é rudimentar, né? Que poderia ter evoluído bastante e reduzir bastante o uso da areia. E também tem a questão que eu falava bastante com o Jefferson, até quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, que é a questão da reciclagem do entulho, a reciclagem do resíduo da construção civil. Eu sei, né? É lógico que eu não vou aqui mentir, não vou fazer que nem alguns colegas aí do movimento ambientalista que falam que só a reciclagem do entulho vai suprir o mercado. Não. A gente sabe que não vai, mas ela pode suprir parte do mercado, principalmente se a gente contiver o desperdício, se a gente reduzir o desperdício. Digamos, dar um uso mais nobre para o minério. Exatamente. E outra, você pode usar como subbase, né, o resíduo da construção civil. Hoje você usar areia, né, essa areia que vem limpa aí, areia fina muitas vezes, para fazer subbase, eu acho um desperdício muito grande desse material tão rico, né, e tão precioso que é a areia, né? Você está extraindo a areia, você está, de uma certa forma, causando um impacto ambiental e tudo mais. A sociedade precisa, o processo construtivo precisa e tal. Mas dá para a gente reduzir bastante o uso. Né? E eu acho que assim, o resíduo da construção civil, ele pode ser usado em muitos casos. Sim. Né? Muitos casos pode ser utilizado. A gente viu até o caso agora do estádio do Corinthians, né? Que está recebendo entulho do estádio do Palmeiras. Né? É verdade isso? É verdade. Corinthians é aquele que tomou de 4-0 da Portuguesa, isso, né? Da Portuguesa, né? Tá, só pra gente o cara ligou na pizzaria, me manda 4. O título negando na pizzaria, me manda 4 portuguesas. Ontem o conselheiro do Consema, quando eu postei a sua entrevista no Facebook, ele comentou isso, né? Mas como eu não entendo de futebol, não acompanho esses negócios de construção de Copa e cacete a 4, desculpa o cacete de novo, mas eu não. Então é verdade que o Palmeiras está usando. Então, o entulho das obras não, do Parque Antártico. Isso é fundamental, sabe? A gente tem alguma. A parte de pavimentação, assentamento de dutos, tem uma série de empregos dessa areia reciclada, que é possível. Logicamente que antigamente se falava, agora está deixando esse escuro de lado, não dá para substituir tudo, claro. Exato. Né? Mas você tem já, inclusive, normas que atestam que a possibilidade, que estabelecem como vai se utilizar essa areia reciclada. Eu estive conversando com o Laura da Dersa. Só para comentar, quando teve as audiências públicas a Tamoios, eu sugeri, enquanto conselheiro, na Tamoios utilizar como subbase a material reciclado. Isso. Só que aí não pode por causa desses laudos. Exemplo, em vias públicas municipais é autorizado, tem todo um procedimento que você pode utilizar. Mas em rodovia ele não pode, porque você tem uma característica X de segurança, André, que não permite o uso. Mas tem um outro caso, o Jefferson citou um caso aí. Eu tenho passado pela rodovia dos Tamoios e vem hoje um outro caso de mineração que é interessante, que você tira muito até da poluição por causa do transporte. Né? O cara faz a explosão das pedras, né, que tem no caminho ali na Tamoios, e daí o cara brita toda aquela pedra que foi explodida ali, ele brita ali mesmo e já faz toda a pavimentação ali, já faz a subbase ali para a pavimentação. Quer dizer, é uma coisa inteligente, né? Racional, sem dúvida. Você trabalhar dessa forma. Antigamente você tirava aquelas pedronas enormes, transportava e depois comprava outra pedra para você colocar no lugar. Quer dizer, uma estupidez, né? Evolução da espécie, né, gente? Não, está caminhando para isso. Essa evolução ela é lenta, mas assim, ela é necessária. E essa questão da utilização do resíduo da construção civil, né, para você, principalmente esses usos, você não pode fazer o resíduo da construção civil para você fazer uma obra, fazer estruturação. Você não pode fazer uma estruturação, um pilar, uma viga, alguma coisa, com resíduo da construção civil. Mas a subbase, que utiliza muito, né, desse tipo de resíduo, pode ser utilizado em larga escala. Aqui do nosso lado, André, as suas costas. Ele tem que deixar de ser lixo e passar a ser matéria-prima. Isso. Né? O resíduo da construção civil, né? Acabar com o desperdício. Não é possível você ver calçada, areia jogada, chovendo, caindo ou indo embora. Qual é a média do tempo de lavra de uma cava de areia aqui hoje no Vale do Paraíba? É muito relativo, depende da profundidade. Uma cava funda dura mais, é muito relativo, tá? Você tem em termos. Mas em média, uma lavra em Jacareí, vamos dizer assim, uma cava de areia em Jacareí, que o pacote de areia é maior. Tem cava de Jacareí que tem 20 anos e ainda estão produzindo. Certo. Quer dizer, pode ser muito, depende do tamanho dela, né? É Até como você falar quanto tempo dura um carro, porque um o veículo. segmento de Jacareí você tem 30 metros. Tem casos que são mais... O segmento em Pindamonhangaba tem 4, 5. Mais profundos. Que a gente estava falando logo no começo, né? O Rio Paraíba, ele vem, né, escarificando rocha, ele vem batendo na rocha e vem tirando areia. Quando você chega depois do cotovelo de Guararema, o que acontece? Você tem essa planície, ela vai decantando. Isso aí. Então essa areia toda que está no rio vai decantando. Então, naturalmente, Jacareí acaba tendo um pacote de areia bem maior do que Pindamonhangaba, que ainda tem que caminhar mais para frente. Só para o ouvinte tentar entender, por exemplo, uma cava que tenha 10 hectares, com 5 metros de profundidade,
grosso modo, tem 50 mil metros de areia. Você vender 5 mil metros de areia por mês, vai durar 10 meses. Certo. Então essa é a conta, é uma regra de 3, tá? Uhum. Tem empolamento, tem toda uma questão também, nem tudo, a profundidade é areia, tem alguma coisa no meio, tem cascalho, tem argila, que a gente retira, mas a ideia é que essa jazida seja totalmente explorável, se esgote, para você evitar ficar causando impacto ambiental em outras áreas, que ela seja esgotada. Isso. Então, a ideia é que você explore até o final e, obviamente, faça recuperação concomitante. E redução do desperdício, mudança de processo construtivo, tudo a gente consegue aumentar o tempo de vida de uma cava de areia e a gente diminui a pressão sobre outras áreas ainda que estão intocadas, né? Sem dúvida, por aí. E tem uma questão estratégica também, Neto, que eu falo o seguinte, como é que vai ser a construção civil quando a areia acabar? Né? Essa é uma pergunta que fica sempre no ar, em audiência pública, normalmente eu faço essa pergunta, e ela fica no ar. Como é que vai ser a construção civil quando a areia acabar? Vai ter que vir de outro lugar? Não, aí Volta Redonda, cidade do Aço. A questão é a seguinte, tem uma questão econômica. Questão econômica, né? O pessoal, você falasse que tinha que comprar há 20 anos, comprar a quantidade de galão de água mineral que se consome, eu falo, não, por que eu vou pegar galão? Eu tenho meu filtro aqui, sei lá, né? Sim. Então está mudando, quer dizer, a água hoje está mais barata também. Não sei quanto é que está o galão hoje, não lembro, mas você consegue ter alguns minérios a um custo menor. E você, a cidade, para ter mais conforto, uma qualidade de vida, você acaba usando esses minérios de maneira geral. A areia acontece a mesma coisa. Quando não tiver mais areia, o preço vai aumentar, vamos buscar outra alternativa. Que hoje, economicamente, não compensa buscar outras alternativas para a areia. Ainda é um insumo barato. Então o pessoal aproveita disso e deita e rola. E por conta disso, até por conta disso que a gente estava falando também, né? A não utilização, muitas vezes, do resíduo da construção civil, tudo, isso acaba tornando a areia realmente mais viável, mais barata e acaba botando mais pressão ainda na questão do uso de areia. Sim, eu acho que essa iniciativa com relação à utilização de tudo da construção civil, ou você ter pós-recebimento, a Prefeitura de São José começou. Na nossa gestão. Começou essa iniciativa que é louvável. É você ter pontos de coleta desse entulho para a população saber que existe. Exato. E bolar uma estrutura que você possa aproveitar, beneficiar esse resíduo e disponibilizar para consumo, que é uma maneira mais racional de se fazer. Exatamente. Conciliando as duas coisas. Uma areia natural, vamos chamar assim, e a areia reciclada. Então, e a gente precisa, muitas vezes, tirar determinadas paixões, tirar determinados achismos, né, da discussão, porque senão a gente realmente não consegue avançar nessa discussão de como a gente melhorar o processo de extração de areia, né, minimizar os impactos ambientais, né, do processo da extração de areia e aumentar o tempo de vida, né, dessas áreas de mineração. Porque muitas vezes, se a gente continuar desperdiçando, se a gente continuar com esse processo construtivo rudimentar, a gente vai continuar gastando areia, vai continuar botando pressão em outras áreas, né, que a gente tem aí pacote de areia, e muitas vezes não é necessário. Muitas vezes, alguns ajustes que a sociedade tem que fazer, né, para a gente realmente aumentar o tempo de vida dessas áreas. Bom, a gente já está aqui com o Lino Pedrosa, aqui, que já chegou, já vai botar a gente para correr, né, gente? Isso, chegou atrasado já está aqui. O Facão já está aqui para cortar o Planeta Verde aqui, mas que começa com uma programação musical muito bacana, muito legal do Lino Pedrosa, que vem aí com o seu programa aí, né, Lino? Muito obrigado, André. Muito bom dia. Estamos aí, tudo preparadinho já com a melhor música, a melhor informação. Só esperando você largar o microfone. Claro, Netão. Eu ia te pedir agora mesmo para você encerrar aí, falar, fazer um agradecimento lá para os seus amigos da Agra lá que estão nos ouvindo também. Eu queria cantar uma música pro Lino, mentira. eu queria. Qual é a música, Lino? Legal, que me conhece, sabe até música cantaria, mas não é o caso. Mas eu acho legal, a gente, muito bacana, tá, porque eu conheço o Jefferson há menos tempo, o André conheço há uns 20 anos, e legal que a gente consegue trabalhar com ideias diferentes e se respeitar. Isso é muito importante. Quando você está no meio só de empresários, você falar de um tema é muito fácil, no meio de ambientalistas. Agora, quando você mistura os dois, é o desafio. A gente tem que conseguir discutir no plano das ideias e conseguir ir para frente. É fundamental que esses setores se interajam para a gente conseguir crescer e ter uma vida melhor com o objetivo de todo mundo. Nunca esquecendo que o homem é o mais importante desse meio ambiente que a gente vive, né? Tá, joia. Bom, esse foi o engenheiro Eugênio Neto, engenheiro agrônomo aí da Agra, que é consultor aí nessa área de mineração também. Neto, muito obrigado aí pela tua presença, o carinho aí de ter vindo a vocês, aí. Foi realmente uma honra poder participar com você desse debate. Tá? Eu que agradeço aí a tua presença e a gente vai ter futuramente aí outras oportunidades aí da gente continuar com esse assunto, né? Obrigado, Jefferson, aí também, pelos esclarecimentos aí que você trouxe aí sobre a questão do marco regulatório da mineração.
Estamos aí. Faço o possível para tentar transmitir um pouco que eu conheço, né? Tá, joia. Bom, esse programa teve a apresentação de Jefferson Rocha e André Miragaia, né? Operação de áudio de Agner Moreira, direção-geral de Maurício Guizar, numa realização e produção do Instituto Eco Solidário com apoio da Rádio Connect Car São Paulo Rio FM, agradecendo pela sua audiência. Até a próxima terça-feira e vem aí o Lino Pedrosa.